Fala, povo de Deus, beleza? Aqui é o Wellington para falar para vocês de dois recadinhos facinhos. Se você é novo no meu canal no YouTube, Filhos e Filhas da Divina Misericórdia, não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário é muito importante. E se você é um novo inscrito no canal, se inscreva, deixa aí, ative os sininhos para sempre ser notificado por novos vídeos. Beleza, povo de Deus? Conto muito com a sua ajuda. Vamos evangelizar. Deus abençoe. E chegou o momento, como eu faço toda segunda e toda quarta-feira, hoje é dia de Santo Terço com pregação da Palavra de Deus que nós vamos partilhar aqui hoje. Por isso eu sempre peço para vocês, gente, deixar aí de lado, né, de vocês, toda segunda e toda quarta, o terço e a Bíblia, né? Ter o terço na mão e a Bíblia de lado, porque no terceiro mistério nós vamos sempre, antes de rezar o terceiro mistério, vamos refletir um pouquinho a palavra de Deus e o que Deus tem para nos dizer hoje através da palavra, através da Sagrada Escritura. Né? Colocando aqui o Ademar, ele pede por todos os usuários de drogas. Vamos colocar em oração, né? Por todos os vícios, né, Ademar? Por todos os vícios. Né? Leila, Deus abençoe, rezando conosco, né, Leila? Feliz Páscoa, irmã. Então, povo, vamos pegar a palavra de Deus. Deus quer falar conosco através da palavra, né? Eu quero que você pegue aí a sua Bíblia, né? Pega aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Vamos escutar a palavra de Deus. Deus quer falar conosco. Tem uns aniversariantes também aqui. Deus abençoe os aniversariantes, né, de hoje, né, e desse mês. Né? Deus abençoe todos os aniversariantes. E vamos escutar a palavra de Deus, né? É a mensagem de Deus para nós hoje, né? Lucas, já vai aparecer aqui embaixo para vocês. Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Vai estar vai estar aqui embaixo para vocês. Quem vai estar vendo a reprise também, vai aparecer aqui embaixo para vocês a leitura de Lucas 24, 13, 35. Amém? Vamos lá? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha passado. Enquanto iam conversando e decorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se dele e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estás falando no caminho? E por que estás tão triste? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não soube o que aconteceu estes dias? Perguntou-lhe ele: o que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos magistrados
o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres entre nós alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tinham uma visão de um anjo, e os quais a sossegavam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo o que anunciavam os profetas? Porventura, não era necessário que o Cristo sofresse estas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito de todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele se fez como que quisesse passar adiante. Mas eles forçaram a parar. Fica conosco, é tarde, e o dia já declina. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o e partiu-o, e serviu-os. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. E ali acharam reunidos os 11, os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. E eles, por sua parte, contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Veja aí a sua Bíblia, Palavra de Deus. Deus falou conosco através da Sagrada Escritura, né? Meu irmão, minha irmã, estamos na oitava de Páscoa. O que é a oitava de Páscoa? São 8 dias, começando do primeiro domingo até o segundo domingo agora, que é o domingo da misericórdia, né? Estamos celebrando ainda a Páscoa. Serão 8 dias de festa. A festa que nós começamos no domingo agora, né, vai percorrer 8 dias, e por isso a liturgia é chamada de oitava de Páscoa, porque serão 8 dias que nós vamos ainda estar festejando, comemorando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu trago para vocês esse trecho do Evangelho dos discípulos Emaús, né? Dos discípulos que caminhavam, né,
pelo que caminhavam ressentidos, tristes, magoados, né? Porque por tudo que tinha acontecido com Jesus, né? Que Jesus foi condenado, foi traído, foi morto, ressuscitou, foi morto, e eles esperavam de Jesus algo mais, muito maior. Esses discípulos esperavam do Senhor, né? Eles esperavam muito que Jesus fosse restaurar Israel, mudar o coração do povo, mas Jesus, ele não veio somente para fazer algo físico para que as pessoas vejam. A verdadeira missão de Jesus, como Pai e Filho ao mesmo tempo, ele veio restaurar o nosso interior, o nosso coração. Ele vem para restaurar a nossa vida. Por isso, o Cristo precisava para restaurar o nosso coração, mas também nos livrarmos definitivamente da morte que o pecado nos traria, a condenação, né? Como fala, todas as nossas culpas, os nossos pecados, pesou sobre ele, pesou sobre o Cristo que se entregou, né? Ele mesmo se entregou à morte. O próprio Cristo se deu por nós para nos salvar e trazer esse motivo de exaltação, de alegria para nós, de nós somos renascidos em Cristo, somos renovados pela sua ressurreição. E esses discípulos Emaús, né, eram dois. Um se chamava Cleofas, e a Escritura mostra, na leitura de São Lucas, nos mostra que tinha um outro discípulo que estava junto, né? E esse discípulo, a Escritura não traz o nome desse discípulo, não nos mostra quem era verdadeiramente o nome dele. Mostrava o nome de um, que era Cleofas, mas e o outro discípulo? Quem era o outro discípulo? O evangelista, ele quer que nós entremos nessa história como o outro discípulo que caminha junto. Esse discípulo que também estava triste, estava magoado, com seu coração entristecido, porque o mestre dele tinha morrido. Prenderam meu mestre, maltrataram, mataram um inocente. Mas nós esperávamos muito mais dele. Sabe, gente, nós nos apegamos muito a muitas coisas, a falsas esperanças de lucragem, coisas fáceis que nós possamos pegar, que nós possamos enxergar. Nós não vemos que nós precisamos verdadeiramente passar por certos momentos da vida, como o sofrimento, como as batalhas diárias da vida, para nós alcançarmos verdadeiramente as graças e bênçãos que o próprio Deus tem para nós. E o que a palavra de Deus está nos mostrando hoje nessa caminhada desses dois discípulos Emaús é que existe sim uma esperança nova em Cristo. Jesus, ele veio restaurar o mundo, mas não no modo que nós pensamos que Jesus veio restaurar o mundo. Jesus veio restaurar o mundo de dentro para fora, não de fora para dentro. Olha que interessante. Jesus veio restaurar o mundo de dentro para fora, não de fora para dentro. Jesus veio restaurar os corações, resgatar almas que precisavam ser resgatadas, restaurar corações que precisavam ser restaurados, fazer pessoas enxergarem verdadeiramente coisas que nós não enxergamos com os nossos próprios olhos humanos. Que nós precisamos abrir verdadeiramente são os olhos da nossa fé. E o que nos deixa cegos verdadeiramente são quando nós enxergamos
as dificuldades, os problemas vão tapando os nossos olhos, vão vedando o nosso rosto. Quer fazer um teste? Põe a mão no seu rosto assim. O que você vê? Ah, Wellington, eu não vejo nada. Assim que o pecado faz com a gente. Assim que a raiva, o ódio no coração faz com a gente. O remorso, o orgulho, a inveja, a soberba. Faz a gente não enxergar. Nós esperávamos algo que pudesse acontecer, os milagres, as coisas pudessem acontecer na minha vida, um pirim-pim-pim, um tararalalalá. Mas Jesus vem fazer a restauração de um modo totalmente diferente. A mensagem de que Jesus traz com a sua ressurreição é uma nova esperança. E por isso esses dois discípulos, Emaús, Cleofas e o outro discípulo, quando caminhavam, Jesus apareceu-lhe para eles. Jesus apareceu para eles e perguntou: o que aconteceu? Claro, como diz a Escritura, eles não reconheceram Jesus. Porque por causa da tamanha dor que eles traziam, por causa do que eles queriam enxergar com os próprios olhos. Mas com os olhos do coração eles não estavam enxergando. Com os olhos da fé eles não estavam enxergando verdadeiramente. Estavam como se fossem cegos espiritualmente falando. Estão conseguindo entender? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários. Vamos participar da live, gente. Vamos participar do vídeo. Estão entendendo sim ou não? Coloca aqui nos comentários. Vamos participar da live. Então Jesus apareceu para eles e perguntou o que aconteceu. Eles explicam e os discípulos explicaram para Jesus, falaram de Jesus, era um profeta poderoso, de sabedoria, de entendimento, ele viria para mudar todo mundo, blá, 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 blá. Mas Jesus falou o que para eles? Mano, ele olhou assim e falou: como vocês são gente sem inteligência. Como ele falando assim, como vocês são. Como falta um pouquinho de entendimento no coração de vocês. Como falta muito para vocês acreditarem. Aí Jesus explicou para eles sobre os profetas, sobre as escrituras que falavam dele, por que Cristo ia sofrer. Ele foi começando por Moisés, passando por todos os profetas, explicava-lhes tudo. Mas sabe, gente, nós também ficamos, como eu falei aqui, como cegos, não enxergamos. Mas Deus sempre manda de um modo diferente nos explicar e ensinar para nós compreendermos o porquê nós estamos passando por certas dificuldades que nós não compreendemos, que nós ainda não abrimos os nossos olhos. Existem coisas que o nosso vão entendimento às vezes não entende, do porquê disso, do porquê daquilo. Como eu gosto de dizer, a vida ela é uma eterna filosofia. Por que uma eterna filosofia? Nós vamos ter sempre um porquê para tudo. Um porquê. Por que nós sofremos? Por que nós precisamos rezar? Por que eu preciso perseverar? Por que eu preciso ter fé? Vamos ter sempre os porquês. Mas Jesus, de um modo bem sutil, bem simples, bem humano, ele vai explicar para nós do modo que nós possamos compreender o porquê porquê dos nossos sofrimentos, o porquê dos nossos problemas. Talvez Deus
nos fale até através de pessoas simples, ou então de um padre, dos nossos padres. Quer saber como Deus fala conosco? Por exemplo, quando você está lá com seu coração ferido, machucado, precisando de uma resposta de Deus, aí você participa de um grupo de oração, ou então você está na Santa Missa, aí você sente que aquela palavra que o pregador está dizendo no grupo de oração, ou então a pessoa que está conduzindo o grupo de oração, aquelas palavras que ele está dizendo, ou então aqui no terço, muitas vezes, né? Você está escutando aquela palavra é para você. Aquela palavra é para você. Você sente que Deus está falando com você através daquele pregador, através daquele padre, daquela Santa Missa. Parece que Deus está te dando os caminhos, não está te dando a resposta. Ele está te indicando o caminho para você. Porque nós precisamos enxergar com os verdadeiros olhos da fé. Não é uma coisa assim que nós vamos ver realmente. Não vamos ser como Tomé, que nós vamos meditar aqui alguns domingos. Não vamos ser como Tomé, gente. Que só acreditou que Cristo ressuscitou depois que eu colocar a mão na marca dos pregos e botar a mão do lado. Não vamos ser como Tomé. Porque Jesus vai dizer, bem-aventurados que acreditam sem mesmo ter visto. Jesus vai dizer isso no final da carta de São João. Bem-aventurados os que creem sem mesmo terem visto. Amém? E continuando, depois que Jesus explicou isso para eles, explicou as coisas, e Jesus deu uma que vou mais adiante, eu vou continuar caminhando. Aí os discípulos falam, não, vem comigo, Senhor. Vamos lá, vamos para nossa casa, né? Vamos para nossa casa, vamos comer um pouco, vamos ficar, a noite já está caindo, né? A noite já está caindo, já está declinando a noite, fica conosco, Senhor. E Jesus foi lá. Porque Jesus, ele deu uma desperto, Jesus, vamos dizer assim. Jesus deu uma desperto, jogou o verde para colher maduro, né? Para tocar os corações dos discípulos, né? Ele falou, vou mais adiante, mas ele sabia que os discípulos iam chamar ele para ficar com ele. E Jesus foi. Aí como nos narra a Escritura, ele partiu o pão. No que Jesus partiu o pão e distribuiu para eles, parece que os olhos deles se abriram e eles enxergaram Jesus diante dele. E Jesus desapareceu imediatamente. É como se também, né, gente? Quando nós estamos naquela perseverança na oração, sabe, gente? Quando nós estamos numa novena, quando nós estamos rezando o terço, quando nós estamos numa certa perseverança na oração, né? E naquele instante, como se fosse num instante, nós começamos a compreender que as graças de Deus estão acontecendo na nossa vida. Parece que os nossos olhos vão se abrindo num exato momento quando a graça ela já está acontecendo. Nós não sabemos quando foi o começo. Nós começamos a perceber quando a graça de Deus na nossa vida já está acontecendo, já estamos vivenciando os louros desta graça que Deus derrama sobre nossa vida. As graças desta misericórdia, de quanto Deus nos ama, do quanto Deus quer nos restaurar, de quanto Deus quer restaurar a nossa vida, a nossa esperança, a nossa família. Parece que os nossos olhos se abrem. E nós falamos como os discípulos conversavam um com o outro. Quando eles falaram assim, não ardia o nosso coração
quando ele falava-nos no caminho e nos explicava as Escrituras? Não ardia o seu coração quando você começou a sentir as graças de Deus acontecendo na sua vida? Você não sentiu algo diferente? Você não começou a perceber, não sentia nada quando você via as coisas acontecendo na sua vida? As transformações, as graças de Deus sendo derramadas sobre você dia após dia? Não ardia o seu coração? As graças de Deus, ela age de modo sutil na nossa vida. Isso faz nascer em nosso coração uma palavrinha chamada esperança, renovação, luz. Não que isso seria o fim dos nossos problemas. Claro, mas Deus nos prepara para os problemas futuros, mas as graças no momento que nós estamos vivenciando, é nesse momento que nós estamos refletindo aqui. As graças que nós percebemos que Jesus, ele está o tempo todo caminhando conosco. Saiba disso, meu irmão. O tempo todo Jesus está caminhando com você. Às vezes nós não percebemos. Às vezes ele vem de um formato de pessoas simples, através dos nossos sacerdotes, através dos nossos religiosos, através daquele irmão que às vezes quer te ajudar sem pedir nada em troca, ou daquele irmão que te ouve quando às vezes você quer desabafar. Deus age de um modo muito, mas muito sutil, muito simples na nossa vida. Ele vai agir, como eu falei, de dentro para fora. Jesus nunca vai agir de fora para dentro. Ele vai tocar aqui. Ele vai restaurar aqui primeiro. Se aqui eu estou cego, vai fazendo eu ficar cego, Jesus, ele vai fazer abrir os nossos olhos da fé, abrir os olhos do nosso coração. Aos poucos, ele não vai fazer isso de uma vez, claro. Ele vai fazendo aos poucos, ele vai trabalhando como ele fez aqui com os discípulos em Emaús. Jesus trabalhou quando ele estava explicando aos discípulos em Emaús sobre as Escrituras, o quanto que o Cristo devia sofrer, né? O quanto que o Cristo devia entregar a sua vida. Jesus, ele foi ali trabalhando no coração daqueles discípulos e mostrando-lhes, né, que o Cristo deveria sofrer para libertar o povo definitivamente da escravidão da morte, da escravidão do pecado. Ali na cruz. Para quando nós hoje olharmos para a cruz, olhar para aquele que se deu por nós na cruz, e olhar e falar, foi por mim que ele sofreu aquela cruz. Foi por mim que ele se entregou. E hoje eu clamo a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo na minha vida. Eu quero trazer essa esperança do Senhor. E vocês vejam que quando eles perceberam isso, a primeira atitude deles, quando eles sentiram que algo mudou na vida deles, eles abriram os olhos do coração, eles se abriram, eles já foram logo direto, voltando para Jerusalém, para contar para os 11 que eles tinham visto o Senhor. Nós vimos o Senhor verdadeiramente na nossa vida, no nosso coração. Ele mostrou a sua verdadeira, o que ele ressuscitou verdadeiramente. Eles voltaram correndo. É a mesma coisa nós.
Olha quanta coisa Jesus já está falando para nós hoje, gente. Olha quanta coisa Jesus já está nos dizendo. E eu sinto que Ele está tocando muitos corações hoje. Eu sinto que o Senhor está tocando muitos e muitos corações hoje. E eles tomaram essa atitude que foi o quê? Dar o testemunho do Cristo ressuscitado. Eles voltaram logo para dar esse testemunho que eles viram o Cristo. Nós vimos o Senhor. Eu vi. Ele estava conosco caminhando, nós não tínhamos percebido e nós o reconhecemos quando ele partiu o pão. Nós reconhecemos quando ele partiu o pão. A alegria voltou ao coração daqueles homens que estavam tristes, magoados, porque tinham perdido o Senhor. Mas eles compreenderam depois que tudo aquilo que Jesus passou era motivo de salvação. Era por amor que Jesus devia sofrer por nós, devia morrer na cruz por nós, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria, mostrando a sua glória e seu poder para nós. E Jesus, ele quer sempre, meus irmãos, estar presente na nossa vida. Como eu falei aqui, Jesus, ele caminha conosco o tempo todo. Nós não vemos, mas nós sentimos através da nossa oração. Cada vez que nós vamos nós vamos numa Santa Missa, cada vez que nós colocamos as nossas orações através de um simples terço, como nós estamos rezando aqui, ou como nós também estamos partilhando aqui esta palavra de Deus na nossa vida, nós percebemos que o Senhor, ele está presente no meio de nós. Que é isso que a igreja proclama, que ele está no meio de nós. Ele nunca nos deixou. Saiba disso, meu irmão. Jesus nunca nos deixou sozinhos. Nunca. Jesus deixou a sua igreja para nós cuidarmos dela, para nós irmos até ela, para nós procurarmos Ele. Deixou-nos o terço através de Nossa Senhora, os sinais de que Ele está conosco, Ele está do nosso lado, Ele nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Por isso essa mensagem também é para você que está nesse sofrimento, nessa angústia, nessa dúvida interior do seu coração, da sua vida. Saiba disso, o Senhor nunca te abandonou. Ele está do seu lado, sim. Ele está escutando você, sim. Ele está. Não vamos ser Tomé, gente. Acreditemos que Jesus está no nosso lado. Vamos crer, vamos ter fé nisso. E perseverar cada vez mais e dobrar a nossa perseverança, dobrar a nossa oração e proclamar verdadeiramente essas maravilhas desse Cristo ressuscitado nas nossas vidas e testemunhar com a nossa vida primeiramente as maravilhas desse Cristo maravilhoso. Eu imagino o quanto que Deus agiu na sua vida, meu irmão. O quanto que Deus se mostrou para você. Quando foi um determinado momento, você percebeu, nossa, isso está acontecendo na minha vida. Obrigado, Jesus. Às vezes você perseverou tanto.
E é na batalha, é no meio da batalha, é que aí, quando a batalha começa a ficar pesada, é que nós temos que demonstrar verdadeiramente, sabe, a nossa fé, o nosso amor a Jesus Cristo, que vão surgir, gente, inúmeras batalhas. Mas Jesus vai estar sempre dizendo no seu coração: eu estou com você, não desiste. Eu estou com você, não desiste. E Nossa Senhora, nossa mãezinha, ela vai estar lá o tempo todo, falando: levanta, meu filho, vamos lá, falta pouco. Não desista agora. Vamos lá, filho, não desista da sua família. Vamos lá, filho, você pode vencer esse vício. Vamos lá, minha filha. Coragem. Vamos vencer essas batalhas. Vamos lá, levanta, vamos, segue em frente. Continue rezando, não pare de rezar. Não vamos deixar que o que o mundo nos mostra cegar os nossos olhos. Enquanto nós estivermos com os nossos olhos vendados com o pecado e com tantas coisas negativas, nós não vamos enxergar o Cristo que está caminhando verdadeiramente do nosso lado. Amém, meus irmãos? Amém? Enquanto nós estivermos com os nossos olhos vendados, nós nunca vamos enxergar o Cristo que verdadeiramente acompanha a gente desde o tempo todo da nossa vida. Ele está do nosso lado. O tempo todo. Mas enquanto você estiver aí, nesse sofrimento, e abraçar o sofrimento, você nunca vai perceber o quanto que Deus está agindo nos mínimos detalhes. Não precisa Jesus aparecer e partir o pão da sua frente. Ele vai agir nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E a todo momento nós temos que glorificar a Deus. Não somente por coisas boas, mas também nos momentos ruins. Glorifica o Senhor. Não importa se você ainda está na batalha, né, pela sua saúde, pela recuperação da sua saúde, glorifica o Senhor e fala: Senhor, amanhã será um dia melhor do que hoje. Amanhã será um dia melhor do que hoje. Se hoje você caiu, amanhã Deus vai estender a mão para você levantar e continuar seguindo em frente. Se você está triste, ânimo, meus irmãos. Ânimo. Acredite na misericórdia, acredite nesse amor de Deus na sua vida. Ele sabe o quanto você está passando. Ele sabe o que você está vivenciando. Ele já está consolando o seu coração já. Você não está percebendo. Mas uma calmaria já está tomando conta do seu coração. Uma calmaria já está tomando conta de você já. Creia nesta graça de Deus na sua vida. Ele está do seu lado, Ele caminha com você. Acredita que Deus está com você? Você acredita nisso? Você acredita que o Senhor está acompanhando você a todo momento? Olha os discípulos de Emaús que nós lemos. E eu pergunto, você acredita que o Senhor está com o seu lado? Sim ou não? O que você crê? Você vai dar ouvidos ao tamanho do seu problema? Ou vai dar atenção ao tamanho da graça, da alegria que Jesus quer trazer para a sua vida?
tente aprender com esse sofrimento que você está passando. Tente vivenciar Deus presente nesse problema. Talvez Deus deu esse tempo para você parar e rezar mais. Deus deu esse tempo para você parar um pouco, refletir um pouquinho, fazer um pequeno exame de consciência. Para você perceber que nos mínimos detalhes Ele está cuidando para você. Ele só precisa de você, da sua parte, um pouco de perseverança, um pouco mais de paciência. Ele sabe o que nós estamos precisando. Ele sabe do que nós estamos passando diariamente. Ele sabe de tudo. Ele está caminhando conosco. Ele está no meio de nós. O que o sacerdote, nós falamos na Santa, o padre fala na Santa Missa. O padre fala o quê? O Senhor esteja convosco. E nós respondemos o quê? Ele está no meio de nós. Ele está verdadeiramente no meio de nós. Ele está aí na sua casa, Ele está aqui na minha casa. Aonde existir um coração aberto, sincero, Ele está presente. Ele está presente no meio de nós. Ele só não está presente em um coração duro, em um coração egoísta, em um coração mesquinho, em um coração orgulhoso, em um coração soberbo. Jesus tem misericórdia? Muita. De todas essas pessoas, todo esse tipo tem misericórdia. Mas Ele estará presente num coração que se abre para Ele. Por isso, meu irmão, vamos abraçar essa esperança que o Cristo ressuscitado traz para nós, que Ele está no meio de nós. De que Ele está no meio de nós. Vamos abraçar essa esperança. E perceber que nos mínimos detalhes, o Senhor, Ele está presente. Ele caminha conosco. E quando nós percebemos a graça de Deus manifestando-se na nossa vida, será um momento de alegria, um momento de testemunhar o quanto que Deus nos ama. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. E
que Ele está no meio de nós. Acredite nisso, meu irmão. Nos mínimos detalhes da sua vida, Ele está no meio de nós. Força, coragem. A cada dia, entregue a sua vida, entregue o seu coração ao Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.